Olá, Isabel. Olá, Joana. Em primeiro lugar, quero agradecer-vos o facto de terem aceitado este nosso desafio. Antes de darmos início à nossa conversa, vou começar por vos pedir que se apresentem. Ok, então cabe-me a mim eu começar. Eu sou Isabel Magalhães, sou terapeuta da fala e estou na Boa Água desde o início deste agrupamento pelo querido Cerci Zimbra. E deixa-me dizer que estou muito feliz de trabalhar neste agrupamento, porque efetivamente sinto que é um agrupamento onde podemos, por exemplo, estar aqui hoje a fazer este projeto, não é? A falar aqui de coisas de linguagem. E por isso é muito bom trabalharmos num contexto que nos ouvem e que a comunicação flui para chegarmos a este podcast que tão importante será, espero eu. Obrigada. Olá, o meu nome é Joana, eu sou também terapeuta da fala no agrupamento de escolas da Boa Água. Cheguei há pouco tempo, cheguei há 3 anos à Boa Água e posso dizer que aqui sou muito feliz porque consigo fazer aquilo que realmente gosto e consigo ser eu enquanto Joana e consigo ser eu enquanto terapeuta da fala. É um enorme privilégio estar aqui porque podemos então falar destes projetos que nos são tão queridos e daquilo que fazemos todos os dias e podemos falar sobre eles lá para fora e mostrar aquilo que fazemos tão bom todos os dias. Obrigada, Joana. Ora bem, então vamos tentar explicar como é que nós conseguimos chegar até aqui. Como já falámos diversas vezes, a linguagem é uma área que tem sido um motivo de grande preocupação nos nossos grupos pré-escolares e por isso sentimos que temos de falar sobre o tema, a razão pela qual estamos aqui hoje. Hoje é a nossa estreia, mas o nosso desejo é que estas conversas possam ser regulares. Para a nossa primeira conversa, resolvemos trazer um estudo recente que tem um tema muito atual e que consideramos de grande pertinência. É um estudo realizado pela Universidade de Aveiro, que teve como objetivo analisar a relação entre a utilização de dispositivos digitais, o funcionamento familiar e o desenvolvimento da linguagem em crianças de idade pré-escolar. No início deste ano letivo, foi realizada uma avaliação na área de linguagem a todas as crianças, com oralidade, a idade pré-escolar do nosso agrupamento de escolas. E sabemos que o resultado da mesma nos diz que uma boa percentagem das crianças não apresenta um normal desenvolvimento ao nível da linguagem. Assim sendo, antes de apresentarmos os resultados deste estudo, gostaria que nos explicassem o que é a comunicação, o que é a linguagem e o que é a fala. Sei que hoje vamos falar de linguagem, mas para melhor entendimento seria importante diferenciarmos desde já estes conceitos. Muito bem, e vou já responder à tua pergunta, mas antes deixa-me dizer-te aqui que o nosso podcast que iniciou hoje foi batizado. Ótimo! Nós demos aqui um nome mais do que palavras. E, na verdade, comunicação é muito mais do que palavras. Portanto, agora respondendo à tua excelente pergunta, muitas vezes os pais, os educadores e os professores são capazes de detectar que a criança tem um problema, apresenta uma dificuldade na área da linguagem, enfim, chega-nos muitas vezes o pedido de que, olha, Isabel ou Joana, não é, Joana? Vê lá o que é que se passa com esta criança, ele diz ali umas palavras que não se percebem, depois é ali um bocadinho desorganizado no discurso, mas efetivamente, e também não tenho que o saber, por isso é que cá estamos nós, não é, Joana? Em que área, na verdade, é que está mais afetada. Portanto, então vamos começar a clarificar aqui um bocadinho que a comunicação, o que é comunicação, o que é linguagem e o que é fala, não é? Que é muito importante. Portanto, comunicação. O que é isto da comunicação e quando é que temos crianças com alterações na comunicação?
Portanto, nós sabemos que é um processo complexo, onde ocorre a troca de informação e que tem como objetivo influenciar o comportamento do outro, não é? Nós estamos aqui todos a comunicar uns com os outros. A comunicação pode ser realizada de diversas formas e através de combinações verbais, ou seja, o uso da linguagem, seja ela oral ou escrita, não é? E toda a parte da comunicação não verbal, não é? Porque nós temos muitos meninos que comunicam connosco através da área da comunicação não verbal, pela expressão, pela mímica, que é muito importante. Pronto, depois temos a nossa amiga linguagem, não é? Que nos chegam aqui grandes queixas, que é uma competência exclusivamente humana e é um instrumento de comunicação mais importante e poderoso. Portanto, é através da linguagem que conseguimos desenvolver diferentes competências linguísticas de recepção, transformação e transmissão de informações, não é? E para haver recepção de informação, tem de se conseguir compreender a linguagem, que é o que chamamos de linguagem compreensiva, não é? Pronto, o que é que nós, quando o outro fala connosco, o que é que nós descodificamos, o que é que nós compreendemos? Depois, e para que haja transmissão, tem de ser capaz de formular a linguagem, que é o que chamamos de linguagem expressiva, não é? Quando estamos a comunicar com o interlocutor, temos a parte da linguagem expressiva. Portanto, a linguagem é um sistema de comunicação complexo que implica pensar, escolher palavras, construir frases para expressar o nosso pensamento. Isto é tudo muito rápido, isto é tudo muito complexo. Vejam o que é que as crianças, para comunicar, têm que, em segundos, têm que analisar, não é? Na cabecinha deles, têm que perceber o que é que o interlocutor diz, descodificar o que é que ele diz, pensar o que é que vão responder. E isto, às vezes, não acontece. E dependendo das áreas da linguagem afetada, não é? Dos domínios afetados, por exemplo, nós temos, ao nível da forma, ou seja, como se diz, e temos sintaxe, morfologia e fonologia, não é? Nós temos crianças que, às vezes, o professor ou o educador, ele parece que não sabe organizar frases, não é? Portanto, temos a área da sintaxe que está ali alterada. Depois, a morfologia na frase, onde é que esta palavra fica bem? Que às vezes nós vemos frases que a criança está a ouvir aqui uma frase e não percebe muito bem onde é que tem que pôr a palavra. E depois a fonologia, que são os sons, de como é que dos sons que se formam as palavras. Depois temos a área da semântica, que é muito importante, não é? Todo o vocabulário. Nós temos crianças que têm muita dificuldade em utilizar vocabulário cada vez mais. Cada vez parece que os nossos meninos têm falta de vocabulário e isso nós deparamos no nosso dia-a-dia. E depois a pragmática, que é um bocadinho o que nós estamos aqui a fazer, o uso social da linguagem, que faz com que possamos fazer perguntas, responder, pegar a vez, esperar a nossa vez, perceber o que é uma pergunta e o que é uma resposta, e nós temos estas alterações da pragmática, não é, Joana? E também Marina, naqueles meninos que estão às vezes dentro do espectro, do autismo, não é? Que nós não sabemos muito bem, fazemos uma pergunta e eles não percebem que eles têm que responder alguma coisa e muitas vezes repetem. Portanto, quando há alterações, não quer dizer que todas as áreas estejam alteradas, mas quando há alterações em alguma destes domínios linguísticos, vamos ter aqui alterações, vamos ter aqui dificuldades. E depois temos a fala, que é isto que nós estamos aqui agora também aqui a fazer. É uma forma muito simples, é o ato motor que permite que ocorra a transmissão de sons, não é? É a forma como nós falamos, como articulamos os sons. Que tem uma parte, que é toda a parte aqui da nossa parte neuromuscular, os nossos articuladores estão todos a funcionar bem, não é? Se conseguimos produzir os sons bem, em vez de sair, por exemplo, uma pera, às vezes temos meninos que diz pela, não é? Então, não diz ali o R, não é? Nós sabemos que isto acontece muitas vezes, ou trocam um X por um G ou por um Z, e pronto. E também os articuladores, nós temos que perceber quando temos uma criança
E quando estamos a analisar a fala, se os articuladores estão todos a funcionar bem, se não é uma criança que usa xuxinha e que tem ali as estruturas dos articuladores alteradas. Portanto, isto é a fala, é o culminar de tudo o resto que nós tivemos a dizer para trás. Pronto, acho que foi assim uma forma rápida de dividirmos aqui estes domínios. Deixe-me só acrescentar uma pequenina coisa, que é, muitas vezes nós temos alterações ao nível da fala e estas alterações ao nível da fala podem ser muito mais do que fala. Podem ser respiração, podem ser mastigação, podem ser audição, portanto temos que ir mais atrás, não é? Portanto, nós, terapeutas da fala, temos que ir muito mais atrás para perceber qual é o motivo pelas alterações de fala. Exatamente, sim. Pode ser uma coisa de linguagem, não é? Como a Joana está a dizer, ou pode ser uma coisa só de fisiologia, de anatomia, não é? Que os articuladores têm aqui a alteração, a respiração e a deglutição, não é? Por isso é que temos, ou podem ser as duas coisas em conjunto, não é? Exatamente. Que acontece muitas vezes. E temos apanhado algumas crianças com problemas auditivos. Sim. E também... E muitas vezes com problemas ao nível da respiração, não é? São respiradores orais, respiram maioritariamente ou respiram pela boca, não respiram pelo nariz, não fazem uso correto do nariz. Exato. E logo aí vão esta respiração que é só oral, vai alterar todas as estruturas e essa alteração das estruturas podem dar alterações ao nível da fala. E deixa-me dar aqui um alertazinho aos pais que estiverem a ouvir, a utilização de biberons até tarde, não é? Que a estrutura do palato vai fazer com que fiquemos aqueles meninos com os palatos um bocadinho mais altos e mais estreitos, aquela língua em posição interdental e depois temos aqui os ninhos, as espinhas de mata. Portanto, isto são a chupeta, quando são chupetas que se retiram mais tarde. Portanto, isto é muito importante que os pais estejam aqui um bocadinho alerta para que depois, claro, os aparelhos também resolvem, os aparelhos ortodônticos e por aí fora, mas se for possível evitar. Exatamente. Aquelas bocas muito abertas, aquelas línguas muito para a frente, dormirem de boca aberta, as almofadas molhadas, todas estas situações. A alimentação, comerem muitas coisas passadas e fazerem com que a criança não mastigue. A partir do momento em que elas têm dentinhos, podem mastigar e é bom que mastiguem para que a língua funcione, para que os dentes funcionem, para que todos os articuladores funcionem bem. E já que a Isabel fala disto, eu aproveito para nós pensarmos um pouquinho sobre que às vezes as pessoas dizem-nos: então, mas ele ainda não tem dentes e já come e já mastiga. Se nós pensarmos, os dentes que nós usamos para mastigar não são aqueles que erupcionam primeiro. Portanto, nós se calhar podemos começar a mastigar sem ter dentes. Exatamente. Isto são tudo questões que nos vão surgindo. E eu acho que isto é extremamente importante, porque assim, vocês são profissionais da área e têm esses conhecimentos todos. Quem não é, há imensa coisa que não está desperta. Claro, não é? Claro. Até porque nós costumamos dizer que nós, enquanto pais, fazemos sempre o melhor que sabemos e o melhor que conseguimos. Claro que aquilo que nós fazemos menos bem é sempre por desconhecimento, nunca num ato consciente, não é? Estamos a fazer o melhor que conseguimos e sabemos. Obrigada. Portanto, começando já a dar algumas pistas daquilo que o estudo nos diz, sabemos que as crianças estão a passar mais tempo do que aquele que deveriam em frente aos ecrãs. Como é que se explica que esta atividade seja a preferida das crianças e que eles tenham tanto gosto em utilizar? É verdade. Bem, então nós sabemos que atualmente o ecrã, portanto os dispositivos digitais, são uma das atividades a que a criança tem mais fácil acesso, não é? É a realidade, e por isso muitas vezes aquela que recorre com uma maior frequência. Porque muitas vezes nós íamos muitas vezes brincar para a rua, isto não é possível, não é? E dentro de casa aquilo que eles têm mais fácil acesso e que lhes e que eles consideram mais apelativo, e não é por acaso, não é? Nós já vamos explicar mais à frente, então é aquilo a que eles recorrem com uma maior frequência. Portanto, enquanto a criança está exposta aos ecrãs, o seu cérebro ele está a receber altas doses de dopamina. E o que é isto da dopamina?
A dopamina é uma hormona que é responsável pela sensação de prazer, de bem-estar. E, naturalmente, isto vicia, não é? Se ver desenhos animados ou estar a jogar videojogos nos vai provocar uma sensação de bem-estar, então nós vamos querer sempre mais e mais, não é? Porque se aquilo nos está a provocar bem-estar, então nós vamos querer mais, naturalmente. E aí somos nós adultos que temos que entrar e que temos de ser os responsáveis por controlar este acesso. Também temos muitas vezes relatos de pais que nos dizem que quando tentam reduzir esse tempo de ecrã, as crianças ficam reativas e estressadas. E sim, é verdade. E este comportamento, ele tem uma explicação, que é também explicado por uma produção de outra hormona, que é o cortisol. O cortisol é o responsável por nos colocar em estado de alerta ou fuga perante uma situação de perigo ou de sobrevivência, e ele é também responsável pelo stress. Claro que a criança aqui, ela não está numa situação de perigo ou de sobrevivência, mas ela está aqui a tentar lutar por uma coisa que ela deseja, não é? Porque se aquilo está a provocar prazer, ela quer mais e mais, então ela vai tentar continuar a ter aquilo que ela quer. E pronto, e ela vê isto como uma situação de perigo, não é? É aquilo que ela conhece como uma situação de perigo. Porquê? Porque eu quero continuar isto, então eu vou lutar por isto. E quanto mais tempo a criança fica exposta aos ecrãs, mais nós estamos a potencializar este comportamento. E pronto, e é este alerta que nós queremos deixar aqui, porque isto tem uma explicação científica. Não é só porque sim que a criança tem aquela preferência, é porque aquilo, num curto espaço de tempo, lhe vai provocar um grande estado de bem-estar. E, portanto, o ecrã dá-lhe esta sensação de bem-estar, e é por isso que ela vai preferir o ecrã e não outra brincadeira. Portanto, somos nós que também temos que despertá-los para outros interesses, para outras atividades, para que eles também possam encontrar prazer em todas as outras atividades que não o do ecrã. Se calhar, portanto, podemos dizer aos pais que às vezes é preferível eles fazerem uma certa birra e eles tentarem mesmo cortar esse tempo de ecrã, porque é um benefício mais tarde. Claro que sim, claro que sim. E assim, e se calhar usar a estratégia da antecipação, não é? Começar logo por te explicar, tu vais ter acesso ao ecrã, mas é durante este período de tempo. E quando começa a chegar ao final desse tempo, começarmos a dar a informação de que falta pouco. Para quê? Porque o cérebro começa a receber essa informação e começa de alguma forma a assimilar que aquilo vai mesmo acontecer e que tem de acontecer. E claro que se nós não fizermos isso, então vamos sempre potenciar que eles não sintam que há ali limites e que esses limites não sejam balizados. E isso não é benéfico para ninguém, como vamos ver mais à frente. Exato. Portanto, como já referi anteriormente, este estudo teve como objetivo analisar a relação entre a utilização de dispositivos digitais, o funcionamento familiar e o desenvolvimento da linguagem em crianças em idade pré-escolar. Quais foram as conclusões deste estudo? Então, foram várias as conclusões e neste estudo, em primeiro lugar, não falando só das coisas más, claro, não é? Porque tudo tem o seu lado positivo, não é? E o seu lado menos positivo, e portanto nós temos que usar tudo com conta, peso e medida e para os bons benefícios e não para os maus. E o que este estudo nos indica é que a utilização de dispositivos pode ter impactos positivos ou negativos no desenvolvimento infantil, dependendo da forma como a utilização é medida pelos pais e pelos cuidadores. Portanto, se nós utilizarmos, se as nossas crianças utilizarem os dispositivos digitais com timings certos para a sua idade, eles vão ter um impacto positivo, porque claro que também vão ter ganhos. É preciso usar no tempo certo. Vamos só dizer aqui uma coisa, Joana. E se calhar a criança não tem que estar ali numa relação dual entre o dispositivo digital e ela pode ter um pai ao lado ou mãe. E faz toda a diferença, não é? Porque se nós tivermos uma criança em frente a um ecrã que esteja a fazer um jogo, não é? Nós em termos terapêuticos utilizamos
o digital, que é ótimo para algumas crianças, é aquilo que nos permite iniciar a terapia. E não é? conseguir chegar até eles. Tal e qual. Portanto, se o pai ou a mãe ou quem for estiver ao pé da criança e disser assim, olha, então espera lá, imagina, estão a ver uma história, ou olha, então espera lá um bocadinho e vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Elas não gostam de fazer isto, não é? De que haja ali um corte, porque em termos de frustração começam logo a ficar frustradíssimas, porque é tão fácil, aquilo está à distância de um clique, não é? De um toque. De um toque, do que for. Portanto, se nós obrigarmos a criança a parar, para ela se reorganizar perante o interlocutor que tem à frente e tem que dizer assim, ok, espera, eu vou ter de ouvir e vou ter que responder. Porque é isto, na verdade, quando a educadora está no tapete a contar uma história, isto que acontece. E é isto que depois as educadoras, eles não têm tempo de atenção, claro que não, então se estiverem só perante um tablet, isto é tão mais rápido. Mas nós podemos fazer exatamente a mesma coisa em frente a um tablet. Temos que dar as instruções precisas. Está bem? Exato. Não é? Um tablet, um ecrã. O que for. E ainda bem que falaste nisso, Isabel, porque agora lembro-me de uma situação que é a todas as reuniões de pais no pré-escolar que eu tive a oportunidade de ir, eu falei sobre isso, que é, eles jogam no tablet, mas nós estamos lá para jogar com eles e para falar sobre aquilo. Eles estão sentados a ver um episódio de desenhos animados, mas nós estamos lá também a ver o episódio de desenhos animados e a falar sobre aquilo que está a acontecer. E isto é de extrema importância. Porquê? Porque aí é que nós estamos aqui a enriquecer, não é? Claro. O momento. E deixa-me só dar aqui mais uma chica, desculpa, Marina. Mesmo quando não podemos, imagina, isto que a Joana disse, estão a ver uns desenhos animados, não é? Por exemplo, a Ladybug. Sim. Estamos a ver uns desenhos e o pai e a mãe têm que estar a preparar o jantar e o que for. Na altura que estamos a jantar, podemos dizer, olha, como é que foi hoje o episódio? O que é que aconteceu? Não é? E a criança percebe que, ok, eu vou ter que depois dizer isto a alguém. Portanto, não fica só ali a olhar para a televisão ou para o ecrã, para outro ecrã. Ela sabe que tem que recolher a informação, que ia processar e depois que ia transmitir. Portanto, isto faz toda a diferença. Exatamente. Pois, e eu ia dizer que essa partilha dos pais com as crianças também é um modo de os aproximar sentimentalmente das crianças. Claro que sim. Não é? Eu acho que tem muito importância. E até porque nós estamos a dar uma importância extrema àquele acontecimento, Exato. não é? Porque as crianças acham sempre que tudo o que os adultos fazem é que é de extrema importância, não é? O trabalho que eles têm, as funções que eles desempenham, e aí nós estamos a dar importância àquilo que eles acabaram de fazer. Exato. Eles viram um episódio, mas o facto de eles estarem a ver aquele episódio, nós estamos a dar uma grande importância, porque então o que é que aconteceu, o que é que tu viste, o que é que tu gostaste, onde é que se passou. Então, aquilo que eu faço é realmente importante, porque querem saber sobre isso. E aí nós estamos a dar importância àquilo que aconteceu. E se nós não colocarmos questões, eles pensam, eu estou a ver porque sim, estou a ver por ver, é mais estou a passar o meu tempo aqui, claro. E isto está tudo a passar. Exato. Pronto, então, outra conclusão a que o estudo também chegou foi que o aumento do uso de dispositivos digitais leva a uma diminuição, lá está, aqui falando um pouco disto que já fomos aqui falando, leva a uma diminuição das interações da criança com os seus pares e com outros adultos. E isto, naturalmente, vai limitando o número de estímulos e qualidade dos mesmos a que eles estão expostos, não é? Porque se eles estão ali só em frente ao ecrã a fazer aquela atividade ou a assistir àquele episódio, aquilo não vai haver interação. Então, se não vai haver interação, aquilo não vai ser tão enriquecedor. Até porque eles podem estar a ganhar algum vocabulário, portanto, aqui em termos semânticos, como a Isabel falava, eles até podem aprender imensas coisas. E muitas vezes eles até reteram aquele conceito, mas não estão a empregá-lo corretamente. Até porque não sabem às vezes o que é que não sabem o que é que significa. E então, se eles acharam alguma graça, eles vão de alguma forma partilhar connosco, e somos nós adultos que temos este papel de lhes explicar então o que é que aquilo significa e onde é que eles podem usar aquele termo, não é? E é aí que nós os estamos a capacitar ao nível da linguagem. E isto é um processo natural, que nós temos sempre que tentar que seja o mais natural possível, mas nós adultos temos que pensar nele. O que nós queremos é
não é tão natural para nós, porque estamos a pensar nestas questões, mas queremos que seja o mais natural possível para eles. E que era o que acontecia, Joana, não é? Aqui há uns anos atrás, quando a família se reunia à volta da mesa, não é? Em que todos falavam, e depois logo a criança dizia, não estou a perceber o que é que o pai está a dizer ou o que é que a mãe está a dizer. E os pais reformulavam e diziam os avós. E isto tudo era em termos de comunicação, de linguagem, de uma riqueza extrema, que neste momento as crianças agora estão privadas, porque às vezes, e nós sabemos que a vida é uma correria enorme e que às vezes a criança come com o tabuleiro, sem tabuleiro, mas à frente de um ecrã. Portanto, estas trocas todas que se faziam antigamente deixaram de se fazer. Portanto, agora temos que as estimular porque na verdade nós estamos a perceber que isto ao nível da linguagem está a trazer repercussões muito negativas. Enquanto isso se fazia antigamente naturalmente, natural. Exatamente. Era o dia a dia. Claro. Hoje os pais têm que ser sensibilizados para essa situação e fazer o desporto. Claro. Precisamente. De ter esses momentos. Temos que acabar por despertar aqui consciências e pensar que tem que ser assim e que temos que fazer um esforço para que aconteça. Estarmos sentados à mesa, falarmos sobre o que aconteceu e falarmos, essencialmente falarmos, comunicarmos com os outros. As falar. Porque muitas vezes também acontece, a criança por falar pouco, tem pouca vocabulário, como tu dizias, Isabela, há pouco, e depois o adulto fala pela criança. E tem que se dar tempo. Pronto, às vezes a vida é sempre a correr, mas temos que parar e deixá-los falar. Exatamente. E ouvi-los. Exato. Nem que seja necessário, e isso é uma boa estratégia, primeiramente ouvimos, e se achamos que aquele discurso foi um pouco confuso e nós achamos que entendemos, porque às vezes não entendemos, então no final tentamos aqui organizar um pouco aquilo que importamos e conduzirmos ali um pouco. Então, se eu bem entendi o que tu nos quiseste dizer, o que tu nos quiseste contar, foi isto, correto? E ele valida ou não? E se valida, muito bem. Se não valida, vamos então falar novamente sobre isso para tentarmos dar este tempo para eles se fazerem entender. Porque esta validação vai abrir muitas oportunidades para que eles queiram mais vezes partilhar coisas, mais vezes comunicar. Exato. E até tenham interesse, não é, em dizer quando entra no carro da mãe ou do pai, quando os pais os vão buscar à escola e fazem aquela pergunta. Então, como é que foi o teu dia? Eu tinha um menino que me dizia assim, Isabela, a mãe pergunta-me sempre, e a mãe dizia-me assim, mas ele responde-me sempre a mesma coisa, Isabela. Pois é natural, não é? Era uma estratégia excelente, era uma pergunta que sempre feita da mesma forma, como é que foi o teu dia? Não, mas agora podemos dizer, olha, tu brincaste com o Manel, será que a mãe para conhecer o melhor em mim. Então, mas o que é que vocês fizeram? Perguntarem, então, o que é que fizeste na escola? Portanto, isto é uma pergunta muito vazia, não é? E para uma criança, não é? Aconteceram milhões de coisas na escola um dia só. Ou então, aconteceram milhões que ela vai ter que organizar tudo na resposta, não consegue. Portanto, prefere dizer, brinquei. Olha, eu não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada. Exatamente. Exato. Outra conclusão a que este estudo chegou foi que quanto maior é o tempo de utilização dos dispositivos, mais baixos são os níveis de coesão, flexibilidade e satisfação familiar. Bem, eu aqui não me vou alongar porque nós já falámos um pouco sobre isto, não é? Pronto, e penso que isto é claro para todos, que é quanto maior é o tempo de utilização, menos são as oportunidades que estamos em contexto familiar. Agora passo a palavra à Isabel. Obrigada. Mais conclusões se tiraram disto tudo, nomeadamente que a utilização excessiva dos dispositivos digitais pode estar associada a dimensões menos equilibradas no funcionamento familiar e, claro, quando não há comunicação na família, não há menos momentos prazerosos de conversa, portanto, o desenvolvimento da linguagem claro que irá sofrer aqui alterações. Verificou-se também que as crianças que passam mais horas a utilizar dispositivos digitais são aquelas que apresentam pontuações mais baixas nos testes de avaliação da linguagem, não é, Joana Marinheiro? Verdade. E nós temos imensa dificuldade quando passamos as baterias de avaliação da linguagem e viu-se, não é?
nas baterias Sim. que foram passadas há pouco tempo aqui a alguns dos alunos. Aliás, nós temos crianças que estão perante um livro em formato de papel, em que têm de apontar para a imagem correta, e elas apontam para a imagem correta, Então, e em vez de virarem a folha, elas passam com o dedo para que a folha deslize no ecrã. Estamos perante um objeto real, que é um livro. claro. Ok? Portanto, logo aí, isto já nos está a dar alguma informação. Por muito que nós não queiramos tirá-la, Claro que sim. já nos está aqui a passar alguma informação. Até porque, mesmo ao nível da atenção, não é? Nós temos imensos meninos que comprometimentos neurológicos, os déficits de atenção, mas, na verdade, as crianças têm muito mais dificuldade em concentrar a atenção, porque, e vamos voltar ao exemplo da história, quando a educadora, que é um momento fantástico de interação e ao nível da linguagem, mas a criança quer uma resposta imediata ou quer saber logo o final da história. Portanto, isto é muito mais fácil no tablet, não é? Que a criança toca e sabe logo o que é que vai acontecer rapidamente. Portanto, em termos de atenção, a criança tem que estar muito menos atenta, não é? Claro. Portanto, tudo que exige à criança estar mais atenta, é claro que vamos ter dificuldades. E não tem que haver propriamente aqui um déficit de atenção. Tem que haver é que as crianças cada vez mais querem respostas imediatas, não é? Porque elas conseguem, estão com touch e com maravilhoso, até nós adultos, não é? Portanto, e isto nós temos que ter muito cuidado na utilização dos tablets. Mais uma conclusão, considera-se que uma utilização moderada dos dispositivos digitais até um máximo de 1 hora por dia em crianças até aos 5 anos de idade. Portanto, temos benefícios, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E um ambiente familiar saudável e envolvente são fundamentais para promover um desenvolvimento linguístico satisfatório. Na verdade, se pensarmos sobre isto, não é assim tão complicado quanto isso, não é? Acho que temos que refletir sobre estas questões e eu acho que o Mais Palavras vai ser aqui uma ferramenta muito importante para que possamos refletir um bocadinho sobre estes assuntos, porque às vezes é uma mudança de comportamentos que não exige e que não é assim tão difícil a família organizar-se, não é? Portanto, eu acho que sim, e acho que há aqui 2 grandes premissas, que é consistência, temos que ser muito consistentes e oferecer sempre alternativas. Somos nós adultos que temos que oferecer alternativa e mostrar que há tantas outras coisas que são tão ou mais interessantes que... E se nós tivermos aqui consistência e alternativa, vai dar trabalho, vai, seguramente, mas vamos ter sucesso. Vão existir resultados. Exatamente. Uma coisa que nós educadores sentimos muito após a pandemia foi as crianças falarem com o sotaque brasileiro. Ficámos completamente aterradas. É que é o sotaque, é as expressões. Há crianças que tu às vezes até tens que ir perguntar à educadora se aquela criança é uma criança portuguesa ou se é uma criança brasileira. E isso tem tudo a ver com o digital. Porque realmente é verdade, eles têm coisas a nível de músicas e desenhos animados. E sim, a nível de conteúdos é um mundo, não é? de coisas brasileiras que nós não podemos. E é uma língua doce. Mas repara, Benini, isto a nós terapeutas da fala deixa-nos muito descansadas, porque uma criança tem essa competência, não é? Através do digital, absorver vocabulário, estrutura linguística do português do Brasil, é uma criança que é muito competente ao nível da linguagem. Ok, quer falar no português do Brasil. Enfim, agora, desde que isso não a prejudique depois, quando fizer a aprendizagem da leitura e da escrita, não é? Portanto, mas diz-nos que é uma criança muito competente a nível linguístico, mas sim, não é de todo. Nós temos as crianças bilíngues, não é? Que não será bem este o caso, mas nós temos crianças porque crianças com dificuldades linguísticas têm dificuldade também a aceder, tudo bem, estamos a falar do português do Brasil, mas mesmo, ok, têm dificuldades, não é? Portanto, desde que a criança depois consiga diferenciar, ok, isto está na moda, falar o português no Brasil, mas a estrutura do português, do português europeu estiver mantida,
ok, se calhar não nos vamos ter que preocupar muito. Precisamente. Mas isso é muito importante porque há pais até que também ficam muito preocupados. Mas acho que não é assim de grande preocupação para nós. É assim, não desde que depois Desde não haja que, aquela claro. questão da transição para o primeiro ciclo, Sim. porque depois, ao nível da estrutura é diferente. frásicas não vão ser iguais, O não- vocabulário é diferente, mas desde que, se eu perguntar qual é o significado dessa palavra e ela o saiba também em português do Brasil e em português europeu, isso não me preocupa tanto, não é? Preocupa-me é se ela depois não souber no português do Brasil e não souber no português europeu. Pronto, vamos ter que ficar por aqui, Ok, com pena nossa. pronto, mas nós queremos que isto continue, não é? Exatamente. É o o primeiro de muitos. Muito mais palavras, não é? Exatamente, uma vontade Exatamente. de todas, portanto nós queremos aqui que o mais de palavras possa continuar e nós gostávamos de lançar aqui o desafio a toda a comunidade educativa Certo? de nos deixarem questões, de nos deixarem sugestões, de nos deixarem tópicos ou temas para próximos Fácil de que trabalhar. gostassem de ver trabalhados. Exatamente. Quem sabe convidar profissionais de outras áreas, Exato. ok? Desde a psicologia, a psicomotricidade, os professores de primeiro ciclo para nos darem aqui outra visão de outros ciclos de ensino. Pronto, isto na verdade é Educadores, claro. que sim. educadores. Estamos É o mundo. exatamente. É o mundo. E estamos aqui para continuar. Pronto. Em nome do Departamento do Pré-Escolar, mais uma vez agradecemos muito a vossa disponibilidade e o vosso empenho e desejamos que este podcast seja uma mais-valia para todos os pais e encarregados de educação. Esperemos. Obrigada. Obrigada pelo Esperemos convite. que sim, Obrigada. sim, porque esse é o nosso desejo, não é? Que isto seja sempre uma mais-valia para todos. Exatamente. É para isso que cá estamos.